Alô, meus queridos, graça e paz. Amados, existe muitas pessoas que falam que nós não devemos orar certas orações, que nós não devemos orar em voz alta, porque eles alegam que Satanás vai ouvir as nossas orações. E aquilo que vocês possam estar pedindo a Deus, Satanás vai ouvir e vai impedir que aquilo aconteça. Então, ou aquilo que vocês possam estar temendo, Satanás vai ver e vai fazer acontecer aquilo que vocês estão temendo. Amados, o que as pessoas têm que entender é que quando vocês estão orando, vocês estão fazendo aquilo que diz a palavra. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Então, vocês estão em comunhão com o Criador. A criatura não tem nenhum poder nessas horas em cima de vocês. Vocês estão em comunhão, vocês estão em contato direto com o Criador. Tá? E Deus diz que Ele ouve a oração do justo. A oração daquele que não pratica os seus pecados. Pecadores todos nós somos, mas quem tem o Espírito de Deus não pratica o pecado. Então Deus prometeu que, além de ouvir, estaria atendendo às nossas orações. Tem uma passagem, se eu não me engano, no livro de Daniel, que diz que o anjo que queria falar com Daniel teve uns contratempos, a gente pode dizer assim, porque tinha um outro anjo que estava impedindo ele, mas nada impediu das orações de Daniel chegarem até o Senhor. Então, vocês têm que prestar atenção a quem vocês escutam por aí. Ah, mas eu não vou orar não, em voz alta não, eu prefiro orar em voz baixa. Então vocês estão temendo que a criatura, Satanás, tem mais poder do que o Criador. Amados, tudo que vai acontecer na nossa vida já foi determinado por Deus. Então vocês não têm que temer. Vocês têm que temer somente a Deus. Estar em comunhão com Deus. Tá? E a gente pode ler no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, diz o seguinte: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. E convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um de seus filhos, pois pensava Jó: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Satanás, que também é um anjo, respondeu ao Senhor. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então vocês sabem que Satanás ele anda pela terra, perambulando pela terra e pelo céu, tá? Satanás não está no céu junto com os outros anjos de Deus, não, tá? Porque ele foi expulso de lá. Existe uma categoria de céus, mas Satanás perambula pelos céus e pela terra. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal.
Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Presta atenção nessa parte. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Então, meus amados, o ungido do Senhor, Satanás não toca, só com a permissão de Deus. Repetindo, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Satanás falou a Deus, com Deus. Então, todo aquele que tem o Espírito de Deus, existe uma cerca em volta da gente, para nos proteger da ação maligna. O Espírito Santo, ele nos santifica, ele nos faz perseverar. Então, pare com essa mania de acharem que se vocês orarem em voz alta, Satanás vai descobrir seus planos, vai frustrar a Deus, Deus não vai ter como batalhar com Satanás, porque Satanás pode vencer a Deus, e aquilo que Deus queria para vocês não vai acontecer, e aquilo que Deus queria abençoar, mas Satanás escutou, em vez de a bênção do Senhor chegar até vocês, Satanás vai amaldiçoar e vocês vão perder as suas bênçãos. E aquilo que você temia vai acontecer. Aí vocês podem dizer assim, mas tem uma passagem do livro de Jó que ele fala que aquilo que ele mais temia aconteceu. Se eu não me engano está em... Deixa eu ver aqui. Está em Jó, capítulo 3, versículo 25. Diz, o que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Por que aconteceu? Porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu Satanás tocar em tudo de Jó, menos na vida de Jó. Foi permissão de Deus. Então, meus amados, tudo está no controle de Deus. Vocês podem também ver aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 7, que diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: durante os seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Então, meus amados, orem. Se vocês estiverem em comunhão com Deus, se vocês estiverem buscando o reino de Deus e a sua justiça, buscando o Senhor em primeiro lugar, tá? Se vocês estiverem em oração, não temam a Satanás, vocês têm que temer a Deus. Orem em voz alta, porque vocês, andando nos caminhos do Senhor, vocês são protegidos pelo Senhor. Mas se eu orar e acontecer alguma coisa, se eu orar em voz alta, acontecer alguma coisa daquilo que eu temia, porque era da vontade do Senhor que acontecesse aquilo. Para te ensinar. Não porque Satanás ouviu, teve mais poder que Deus. Porque Deus permitiu. Meus amados, leiam a Bíblia. Estudem direitinho o livro de Jó. Vocês vão ver. Vocês parem com essa mania de escutar nesses canais aí, que são canais muito bons, que falam de restauração do casamento, mas falam que vocês não podem orar em voz alta porque Satanás vai ouvir. A quem Deus você serve? É uma pergunta que eu faço a vocês. Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.